Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac quis vender muito a sua propriedade. E, de fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então ao amigo poeta para redigir o anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-la. E assim Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Essa pequena história nos mostra o quanto nós estamos perdendo a beleza da vida. Prova disso são as famílias, que cada vez que passa estão sendo desestruturadas, desmanchadas por causa de aventuras dos seus pais. E percebemos então que no Brasil cresce essa cultura de que deve-se trocar essa família, esses bens tão preciosos, por outras aventuras, coisas perniciosas, coisas que não é de Deus para nós. O censo escolar de 2013 mostra que 5,5 milhões de pessoas, de crianças, não têm o nome do pai no seu registro. Cresce no Brasil as mães que chefiam seus lares. Podemos perceber então que os pais estão deixando a beleza da sua família por aventuras aí no mundo, aventuras promíscuas, aventuras que depois vão se arrepender. E quem perde com isso são todos, principalmente os filhos, que crescem sem pai e sem essa referência paterna. Os grandes problemas psicológicos nós sabemos que acontece com a criança está aí também, porque os pais, os homens, não assumem a sua paternidade, e mesmo aqueles que assumem não têm dado ao filho as condições necessárias para ele crescer de forma sadia. Porque o pai não é aquele apenas que leva o dinheiro, o sustento para o lar, mas é aquele que sustenta em todas as esferas da vida humana. Ele precisa dar afeto, amor, a educação necessária para que essa criança ela se desenvolva. Então falar da pessoa do pai hoje é muito importante porque nos mostra uma realidade brasileira e mostra também a importância de nós lutarmos para que cada pai cumpra o seu papel na paternidade de forma completa, não de forma parcial. Muitos homens têm essa ideia de que basta trabalhar e colocar dinheiro dentro de casa. Isso é o bastante para que a criança cresça um lar ideal. Mas isso é uma grande ilusão, porque uma criança ela precisa não só do alimento, não só das roupas, de uma casa, mas ele precisa também da educação, ele precisa do amor, ele precisa do afeto, ele precisa aprender com o seu pai essas questões tão importantes que vai moldar o seu caráter. O povo de Israel, eles faziam bem isso. A mãe cuidava da criança quando bebê, mas chegava uma idade que quem educava, ensinava a profissão era o pai. O pai tinha esse papel fundamental no desenvolvimento do filho. Nós precisamos aprender isso também, compreender que, por mais que mudou hoje a figura do pai nas famílias brasileiras, quando percebemos que muitos pais têm que ficar em casa para as mães trabalharem, isso não muda o fato de que o pai continua tendo a responsabilidade bíblica diante de Deus de educar os filhos. O pai continua sendo a pessoa importante nesse desenvolvimento.
Assim foi com o povo de Israel, quando Deus levou esse povo a compreender que eles tinham responsabilidades. E essas responsabilidades eles não poderiam passar para outra pessoa. É o que está acontecendo hoje. Muitos pais, o pai, o homem, está transferindo o seu papel de educador, o seu papel de pai para as escolas, para instituições particulares ou talvez para outras pessoas, como a mãe. A Bíblia diz que o pai não pode fazer isso, porque cada um de nós temos uma missão, um papel, nós temos algo a cumprir. E o homem foi criado para isso. Nós somos pais porque Deus nos deu essa grandiosidade, essa bênção que é ser pai. Mas o pai precisa cumprir a sua missão, ele precisa se dedicar para cuidar dos filhos. A palavra de Deus vai ensinar ao povo de Israel como que eles deveriam agir, que eles não poderiam desobedecer a Deus. Por isso o livro de Deuteronômio nos mostra Deus levando esse povo a obedecer a Deus. Moisés então escreve dizendo àquele povo que eles precisavam compreender que Deus requeria deles a obediência. Assim como Deus é santo, eles deveriam ser também. E eles deveriam obedecer às leis de Deus, inclusive essas da criação do pai com seu filho e todos os aspectos da vida humana. Assim, eu gostaria de meditar com vocês nesse livro de Deuteronômio, pensando sobre a importância do pai obedecer à vontade de Deus e, portanto, criar os seus filhos no caminho do Senhor. Vamos meditar? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Esse texto é muito importante para nós hoje, falarmos sobre a questão do pai, a responsabilidade do pai do século XXI, no contexto brasileiro, porque ele vai falar sobre obediência, que é um termo tão importante na nossa época. Algo que parece que muitos pais esqueceram, a obediência à palavra de Deus, aos princípios de Deus. E aqui nós temos Moisés, que foi chamado por Deus, Moisés que é um líder espiritual, mas também é um pai, é chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, da escravidão, e levá-los a compreender a vontade de Deus numa nova vida. Então Moisés recebe de Deus as tábuas da lei, os mandamentos de Deus, e agora ele tem a missão, a nobre missão de ensinar aquele povo a vontade de Deus. E de forma resumida, a vontade de Deus era que aquele povo obedecesse às leis de Deus. Aqui então Moisés vai ensinar esses homens, essas mulheres, e aí todos estão incluídos ali, toda a família, todo o povo. Então os pais estão ali e eles precisavam compreender que a obediência a Deus é o princípio fundamental para que uma família vá bem, para que ela cresça de uma estrutura que permite com que cada um desenvolva as suas funções de maneira boa, agradável e que vai ser bênção para a família e também para a sociedade. Então nós temos aqui um texto que ensina os pais de hoje como que eles devem agir. E falando do pai, do homem, do líder do seu lar, é pensar nesse pai que muitas vezes no Brasil nós percebemos que tem desobedecido essas ordens divinas e desobedecido também as leis e tem feito coisas horríveis e que desagrada a Deus e com isso sofre a família toda, principalmente as crianças, os filhos. Então o que a Bíblia nos ensina em primeiro lugar é que nós todos precisamos obedecer a palavra de Deus. E falar então para os pais é isso: pai,
A obediência à palavra de Deus ela é importante, porque a partir daí você terá condições de valorizar a sua família e dar a ela aquilo que ela precisa, principalmente falando do seu filho. Quando aprendemos com Deus, nós então somos capacitados por Ele para desenvolver essas características que vão nos ajudar a cuidar dos nossos filhos. Moisés então vai levar aquele pessoal a compreender que eles precisavam de tomar uma decisão e mostrar para eles que obediência é mais do que pensamento, é mais do que uma teoria, não é apenas um sentimento, mas obediência é uma decisão. Por isso a palavra agora, essa expressão, significa que a partir daquele momento eles teriam que tomar uma decisão em obedecer a Deus. É o que nós aprendemos então, como pais que somos, é que a obediência significa isso. Eu tenho que obedecer na prática, é uma decisão que eu tomo, não é apenas um sentimento de que eu sou obediente. Dessa forma, Moisés vai mostrar como que é essa obediência, quais as características que essa obediência tem que ter para que ela realmente seja essa obediência divina que Deus requer de nós. Então ele vai dizer que aquele povo deveria temer a Deus. E a palavra temor aí dá a ideia de um temor com amor, mas com reverência e não apenas por medo. É claro que o tremor deve existir também, porque nós estamos falando de um Deus santo, todo-poderoso, um Deus que é ao mesmo tempo graça, mas também é justiça. Então precisamos compreender que temor tem a ver com isso, mas mais ainda com esse amor que nos leva a temê-lo. Muitas pessoas, elas são fiéis, por exemplo, por causa da coerção que os outros fazem com elas, então elas são fiéis por medo. O temor aqui, a ideia é a fidelidade por amor a esse Deus. Por isso Moisés vai dizer que a obediência tem a ver com temer. E logo depois ele fala de andar. A ideia é que se eu temo a Deus, eu vou andar nos passos dele. Isso é muito importante porque numa época em que nós queremos andar nos passos de uma cultura promíscua, ou do amigo, ou da mídia, ou de uma filosofia, aqui diz que eu tenho que andar no caminho do Senhor, no caminho de Deus. Por isso os 10 mandamentos, por isso nós temos os mandamentos de Deus que mostram para nós o caminho a seguir. Então esse andar significa no caminho certo. E Jesus vai dizer isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer que o caminho dele é o caminho estreito, dando a ideia de que aquele caminho ele tem prescrições, ele tem placas que indicam o caminho certo, ele tem esse caminho, ele tem princípios. E para você então seguir o caminho de Deus, você tem que seguir aqueles princípios, aquelas regras. E é por isso que Jesus então vai falar do caminho estreito dele, porque ele vai fazer uma comparação com o caminho largo, que é o caminho em que você não tem nenhum princípio, que você faz o que você bem entender, o que você achar que é correto. Então, o caminho que o pai tem que caminhar, ele tem que ser o caminho de Deus, andar nesses caminhos que Deus traçou, que Deus requer dos seus filhos. Então, às vezes fala temer, fala andar, mas ele fala também amar. E aí amar dá esse sentido tão belo nos nossos relacionamentos, que é quando o amor dá esse gosto maravilhoso, né, que você pode saborear os seus relacionamentos. E falar de amor de Deus para conosco é isso, é ver que Deus providencia para nós todos os meios para que nós possamos viver em paz, viver bem. A prova disso é o dia de hoje, nós podemos desfrutar e ver o quanto Deus tem nos dado a beleza da vida. E o filho, é ver que Deus nos deu um filho, e o filho é bênção de Deus. Então, assim como Deus nos ama, nós podemos amar os nossos filhos também. Então, isso é obediência, quando eu consigo olhar para o meu filho e dizer, apesar dos defeitos, das dificuldades que eu tenho em criá-lo, mas eu amo, eu vou dedicar o meu amor a ele. Essa é uma característica de obediência, é quando eu me dedico a amá-lo, eu vou amá-lo, mesmo que tenha momentos difíceis, muito complicados, mas eu vou empenhar, eu decidi amar uma decisão.
Moisés então segue dizendo que nós devemos servir. A ideia do servir é seguir o mestre, é o que ele mandar, é aquilo que ele deseja para nós. E nós sabemos que o que Deus nos manda fazer é aquilo que é bom para nós, porque à medida que nós obedecemos a ele, nós crescemos também. E isso a gente vê como pai. À medida que eu quero meu filho bem para ele, eu vou mandar ele fazer algo que vai construir nele um bom caráter. E assim ele vai crescer também e vai, com certeza, crescer bem, desenvolvendo todas as suas faculdades de forma belíssima e saudável também. Então Moisés ensina que servir é importante, porque o nosso Deus, ele deve ser servido. Jesus ensinou muito isso quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele ensinou que ele, sendo mestre, ele lavou os pés dos discípulos e eles deveriam fazer o mesmo. Então servir dá essa ideia de que nós somos servos de Deus e, portanto, nós devemos ser servos dos nossos filhos, no sentido de levá-los a compreender o nosso Senhor, que é o nosso Deus. Assim nós devemos fazer. E Moisés também fala de guardar. Importante essa palavra porque muitos têm deixado os princípios de Deus ao longo da caminhada. Muitos pais têm desistido de ser verdadeiros pais, bons pais, porque não têm visto vantagem nisso e acabam trocando essa obediência pela desobediência, fazendo outras coisas, e com isso sofre filhos, sofre todo mundo. Guardar os mandamentos é importante porque na medida que o tempo vai passando e os problemas vão vindo, as dificuldades vão agregando mais e vão se tornando às vezes um peso para nós como pais. E muitos desistem de ser pais de bom caráter, pais realmente segundo o coração de Deus. Aqui Moisés manda nós guardarmos esses mandamentos, e guardar significa cuidar dele, cultivá-lo, não deixar ele morrer dentro de nós, ver que há sentido nisso, há prosperidade nisso, são coisas boas que nós vamos colher. Então Moisés coloca essas características da obediência para mostrar para nós que temer, andar, amar, sentir e guardar os mandamentos de Deus são características importantes da obediência. E à medida que eu obedeço esses princípios e que eu consigo olhar essas características dentro de mim e que elas estão cada vez mais latentes no meu coração, eu percebo então que eu consigo ser um pai melhor. E sendo um pai melhor, os meus filhos vão perceber isso e eles vão crescer também com esses princípios. Por isso, então, Moisés ensina que a adoração a Deus tem a ver com essa obediência, tem a ver com essas características, e eu preciso entender isso, compreender e praticar isso, porque é uma decisão de louvar a Deus, de adorar a Deus no meu lar, de adorar a Deus cuidando do meu filho, mostrando a ele o caminho certo que ele tem que seguir, o amando e fazendo com que ele seja uma pessoa com um bom caráter, um caráter cristão. Assim, então, é que Moisés ensina essa obediência a Deus. Mas por que os pais deveriam amar os seus filhos e obedecendo então a Deus, os seus preceitos? E Moisés então vai responder que é porque Deus nos amou mais ainda. Então o que nos move a obedecer à vontade de Deus, ao cumprir os seus mandamentos e portanto amar os nossos filhos, é saber que o nosso Deus nos amou primeiro. E Ele nos amou tanto que Ele deu provas disso. Moisés vai dizer, olha povo, percebam quanto livramento Deus deu para vocês. Então Moisés coloca na mente deles para que eles recordem o quanto Deus fez grandes milagres na vida deles. Então essa história da vida de Israel, que Deus interveio e tirou eles da escravidão e os libertou, é muito importante para eles compreender esse grande amor. Então as bênçãos que Deus fez na vida deles, eles deveriam recordar e viver aquele momento, mostrando a Deus que Deus é aquele que manda bênçãos e que também livra o seu povo. E talvez seja isso o grande exercício que nós devemos ter na nossa vida também como pais.
é observar o quanto Deus nos livrou de tantas coisas e tem nos livrado, e quantas bênçãos Ele tem derramado sobre nós. Então, o Pai fazia essa análise, apesar de vivermos num Brasil tão injusto, quantas coisas Deus tem feito na sua vida? Quantas bênçãos Ele tem te dado, e uma das maiores bênçãos é essa, ter um filho. É algo que muitas pessoas gostariam de ter e não têm. Então, pensar na grandeza de Deus, um Deus que nos ama, que nos livra, que nos dá bênção, é pensar de um Deus que nos escolheu para nós sermos os seus filhos e, portanto, agora eu posso ser um bom pai, eu posso também cuidar bem do meu filho, porque eu estou aprendendo com ele. Então, esse amor de Deus é que nos move a fazer o que é certo. Agora, esse grande amor de Deus, então, nos leva a compreender que Deus ele faz isso porque Ele realmente é um Deus criador de todas as coisas e Ele nos criou também. Então, pensar nesse Deus criador nos leva então a analisar como Deus criou todas as coisas e me criou e me ama tanto. Então, eu tenho que, a única forma de agradecê-lo é obedecendo a sua palavra. Então, Moisés vai dizer, por que vocês têm que obedecer? Porque Deus é amor. E esse amor tem que me levar a querer amar também os meus filhos. E esse amar os meus filhos significa, então, quando eu faço, eu estou obedecendo a Deus, eu estou amando a Deus. Eu estou considerando Ele como um Deus supremo. Esse Deus supremo, Ele criou todas as coisas. Esse é um fato muito importante que está registrado na Bíblia, é que nós, como cristãos, nós acreditamos que tudo foi criado por Deus. Não foi pela evolução, foi pela criação. A criação de um Deus que faz todas as coisas e nos faz. A Bíblia diz que Ele nos criou como obra-prima dele, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então você que é pai, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um Deus que te abençoa, um Deus que fez milagres na sua vida e que agora Ele quer que você reflita sobre isso, na grandeza dEle, no que Ele fez e que você então tem que fazer também. Moisés, ele coloca ali uma palavra muito interessante para nós pensarmos, nós como pais. Ele diz que Deus afeiçoou de vocês. É a ideia de que Deus amou vocês. Imagina, olha quanto amor é esse, que grande amor é esse. Um Deus criador de tudo, Deus criador do universo. E o universo tão grande que é, cada coisa tem o seu propósito, cada criação. E Deus então cria todas as coisas e cria nós, homens que têm agora a oportunidade de ver os filhos e de criar os filhos. Então o que ele está dizendo é que nós podemos olhar para esse Deus e criar os nossos filhos conforme Deus nos cria. Nessa ideia, eu posso sim, eu tenho condição de ser como Deus, no sentido de eu parecer mais com Ele. Foi isso que Jesus fez quando Ele morreu na cruz. Ele morre na cruz para refazer a gente, todos nós, né? Em Cristo nós somos refeitos, e a partir do momento Ele nos guia, Ele nos faz crescer em santidade, para parecermos mais com Ele, menos conosco e menos com o mundo. Então, nesse sentido, Moisés está dizendo que nesse Deus Criador, Ele afeiçoou, Ele amou nós. Então, se Ele nos amou, nós então temos que obedecer por causa do amor dEle. Os nossos filhos, eles vão crescer num lar que o pai ama a Deus, então o pai, ele demonstra esse amor para o filho então cresce da mesma forma e assim ele vai ser pai no seu futuro, e aí isso vai perpetuando esse amor perpétuo de Deus, um Deus que amou e quer que seus filhos amem também. Talvez você, pai, pode dizer, mas isso é impossível, eu tenho tentado, está sendo difícil, já tentei várias vezes. A ideia do texto bíblico e da Bíblia por inteiro é que você é incapaz de fazer sozinho, você precisa da ajuda, você precisa de um milagre. E esse milagre quem faz é Deus em Cristo. A partir do momento que você confessa os seus pecados, que você realmente se entrega a Cristo, Ele vai te capacitar a ser um bom pai, um pai segundo o coração de Deus.
Então, por que o pai tem que obedecer a Deus? Porque Deus o amou a tal ponto que mandou seu único filho Jesus para morrer na cruz por nós. E é isso que as cartas de João vai nos mostrar. Lá no final da Bíblia, vai dizer lá que João vai escrever mostrando que só conhece o verdadeiro amor aquele que conhece Deus, o Pai, e entregou seu único filho para morrer na cruz por nós. Quem conhece Jesus, quem se entregou a Cristo, conhece bem o que é o amor, o que é essa obediência. E você, pai, você precisa conhecer isso. Esse milagre do amor de Deus por nós, essa entrega do ser a Cristo. E a partir daí eu consigo amar o meu filho e cuidar bem dele. Mas como que deve ser essa obediência? Moisés então vai explicar que a obediência deve ser de mente e também de atitude. Isso também é algo muito importante de nós compreendermos numa época em que as pessoas ouvem tantas teorias e elas postam até nas redes sociais tantos conceitos e que parece que a pessoa compreende aquilo muito bem. Até compreende, mas existe um espaço muito grande entre essa compreensão na mente e as atitudes. Então você percebe que na vida das pessoas e principalmente dos pais há um abismo muito grande. Os pais acham o conceito muito bonito, gostam disso, até elogiam as pessoas que têm esse tipo de conceito, até pregam, postam, falam para as pessoas, mas não praticam. É aquela ideia, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então, isso está muito impregnado no pai brasileiro, a ideia de que a ideia é boa, mas eu não cumpro, eu não faço. Então, muitos pais têm essa noção de que eu sei o que é certo, mas eu não faço. Isso é muito prejudicial, porque acaba desenvolvendo na mente dos pais um conceito errôneo e acaba destruindo os lares, porque a prática é muito importante. Você percebe que a prática que vazia de conceito, ela é perigosa mesmo, porque você faz o que é errado. Mas o conceito também vazio da prática é algo muito pernicioso, porque é algo vazio demais, não tem fundamento nenhum. É como se você falasse com uma pessoa que você ama, mas as suas atitudes demonstrassem o contrário. Então, o pai brasileiro muitas vezes tem pensado assim e deixado os seus filhos. Tem dito que é importante e acredita que essa paternidade ela tem que ser na prática, mas ele não faz. O que Moisés vai ensinar aquele povo é que a teoria e a prática têm que andar juntos, porque somente a prática mostra que realmente você acredita na teoria. Então, falar da obediência é falar nessa obediência que também é prática, né? Uma obediência que leva as pessoas a fazer aquilo que é correto. Então, o filho sempre olha para o pai, e se o pai fizer o que é certo, ele fará também. E existe essa pedagogia das atitudes, né? Quando você faz algo bom, as pessoas veem e elas querem copiar. O filho, ele olha sempre para o pai é a referência para ele. Então, se o pai faz algo errado, o filho, a tendência dele é querer copiar aquilo que é errado. E o contrário é verdadeiro e é bom, porque se o pai faz o que é certo, o filho vai olhar aquilo e vai pensar, olha, é isso que eu quero fazer. Então esse é um grande exemplo. Pessoas que obedecem a Deus de coração e de mente, mas também de atitude. E por que nós obedecemos a Deus? Nós sabemos que esse Deus então é grandioso. Então eu vou obedecer, eu vou crer na minha mente, mas eu também vou tomar uma atitude. E essa atitude eu tomo porque eu sei que esse meu Deus, ele é tudo isso. Então, se Deus é justo, eu também serei justo. Se Deus é amor, eu também serei um pai de amor. Então, é o que Moisés está ensinando no texto. Então, lembre-se que Deus é justo. Ele está dizendo ao povo, lembre-se, se Deus é justo, Ele não foi justo com vocês, então seja justo com os outros. Pai, se Deus é justo com você, seja justo com seu filho.
Pai, se Deus te ama, Ele é amor, então você também ame o seu filho. E assim por diante. O que Moisés está tentando ensinar aquele povo, que aquele povo compreenda mesmo, é que esse Deus Todo-Poderoso, Ele está olhando para todos nós e Ele quer que nós obedeçamos Ele. E Ele sabe muito bem quando nós obedecemos de fato e de verdade, porque Ele conhece os nossos corações. Então não tem como nós escondermos de Deus. E assim, se eu compreendo esses conceitos e eu pratico, então eu serei com certeza um pai bem-aventurado. Eu serei um pai feliz, eu serei um pai que verei no futuro o fruto do meu penoso trabalho de ser fiel, de lutar por essa fidelidade no meu próprio coração. Então, quando Moisés escreve o texto, está levando esse povo a compreender quem Deus é e que esse povo então adore a Deus no seu caráter, nas suas atitudes. Então, o louvor a Deus seria isso. E aqui é muito importante nós pensarmos nisso. Moisés ensina aquele povo que o louvor a Deus tem a ver com essas atitudes. E não é você fazer uma dicotomia, dividir o louvor a Deus e as nossas atitudes, são coisas diferentes. Não, Moisés está dizendo que é igual. O meu louvor a Deus significa as minhas atitudes. As minhas atitudes dentro da igreja, quando eu adoro a Deus, as minhas atitudes lá fora, no meu trabalho e também no meu lar. Então, falando do Pai, eu louvo a Deus à medida que eu cuido bem dos meus filhos, que eu mostro para os meus filhos que eu sou verdadeiramente cristão nas minhas atitudes. Então, a ideia de que na igreja, aí falando das pessoas que são convertidas e até dos religiosos, na igreja eu sou santo e dentro da minha casa, eu sou uma pessoa totalmente diferente, está errado. Porque o que a Bíblia exige de nós é que em todos os lugares nós devemos ser a mesma coisa. No caso aqui, sermos santos em todos os lugares. Portanto, quando observamos o texto de Deuteronômio, nós temos que lembrar a todos os pais que Deus quer que você seja um verdadeiro adorador dele. E esse verdadeiro adorador significa obediência. Obediência é também na teoria, eu tenho que compreender sim Deus, mas também na prática. E falando da prática, então, eu preciso compreender qual é o meu papel de pai, qual que é a minha função, por que Deus me criou, por que Ele me fez pai. Ele me fez pai para que eu cuide do meu filho, para que eu eduque, para que eu faça todas as coisas para Deus. Eu crio os meus filhos para Deus. Então é uma responsabilidade muito grande. Já imaginou isso? A responsabilidade que Deus te deu, olha que coisa magnífica, maravilhosa, mas também é cheia de responsabilidade e nós temos que encarar isso como algo bom, mas como algo também que eu tenho que observar mais. Observar como que eu estou sendo pai. Eu estou realmente agradando a Deus ou estou deixando a cultura, o meu próprio eu tomar conta e fazendo coisas absurdas com os meus filhos. Conclusão, no país que vivemos hoje, onde está havendo tantas separações e divórcios, estamos percebendo que as famílias mudaram. Hoje a família brasileira já não é mais aquela família dos anos atrás. Nós estamos tendo muitos, por exemplo, padrastos, pessoas que casaram novamente. E tem muitos casos de violência, porque esse padrasto não é o pai de verdade. Mas nós sabemos que o mesmo padrasto ele pode ser um pai de verdade, à medida que ele cumpre os mandamentos de Deus, à medida que ele se entrega a Deus e faça o que Deus tem pedido. Agora, o grande problema é que a maioria dessas pessoas não querem assumir o filho do outro. E esse é o grande problema. Daí nós temos violências, como aconteceu de fato aqui em Goiás mesmo, uma criança que ela foi violentada e depois ela foi afogada na lama. Isso porque, infelizmente, esse padrasto não foi pai de verdade, mas ele foi uma pessoa maligna que quis fazer o que o seu coração desejava.
e que não pensou em Deus. Portanto, nessa semana que nós comemoramos o Dia dos Pais, nós queremos desejar a você, Pai, que Deus ilumine a sua mente e coração, converta o seu coração para compreender esse Deus grandioso que Ele é. O desejo das Escrituras é que você se converta a Cristo. Convertendo a Ele, você então experimentará a grandeza que é poder ser pai e servir a Deus, educando bem o seu filho, cuidando bem dele, com amor, com muita devoção, com muita afeição. Aquele texto que nós lemos no início, quando fala que o amigo de Olavo Bilac queria vender a sua propriedade, só depois que ouviu belas palavras do poeta sobre a sua fazenda, a sua propriedade, que ele desistiu. Lembre-se que às vezes a beleza da sua família você não está vendo. É preciso você ouvir de Deus quanto a sua família é bela. Deus que fez, Ele fez ela belíssima. Então você está com a propriedade exclusiva de Deus para cuidar. Ela é valiosíssima. O seu filho é propriedade de Deus que Ele entregou para você cuidar. Então é uma propriedade valiosa e você tem que cuidar bem. Então faça isso bem feito. Dedique-se para ser pai. Lute para que isso aconteça. Defenda seu filho. Ensine o caminho do Senhor para ele. Valorize, porque é isso que Deus nos chamou para fazer. Por isso eu desejo que você, pai, Deus te abençoe. Deus faça você crescer na graça. Você tenha uma família abençoada. E que você veja a importância de Deus na sua família. E que você seja feliz, realizado, sendo um pai de fato e de verdade. Fique na paz, que Deus abençoe você e toda a sua família. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra.